Então estamos todos bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então quero te convidar a tomar o seu assento. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. As nossas crianças abençoadas estão indo para lá, com algumas, né? Outra já está dormindo, deixa dormir, problema não. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos todos bem, né? Graças a Deus. Muito boa noite, então. Sejam bem-vindos quem nos visitam, né? Nossa irmã. É a primeira vez que vem? É a primeira vez que você vem, minha irmã? Não? Segunda vez? Então tá bom. Então você me desculpa a vergonha que eu passei porque eu não consegui te reconhecer, tá bom? Próxima vez eu vou fazer aqui tudo para poder lembrar, tá bom? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A outra pessoa que estava atrás de você, primeira vez, não é? Ou também não? Segunda também? Eu tenho que melhorar nisso, tá vendo? Eu tenho que melhorar esse quesito. O calor, tem mais alguém com calor aqui hoje? Tá com calor? Então é isso, então o calor tá fazendo a gente ficar meio mal. Amém, meus queridos? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago. Amém? Qual capítulo nós vamos ler? Do capítulo 1. Nós vamos ler, tem uma Bíblia aqui à frente, tá, irmão? Se alguém precisar. Então, carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 até o verso 4. Glória a Deus. Amém? Tem uma Bíblia que sempre empresta a nossa irmã lá, por favor. Obrigado, primo. Que aí todos nós podemos ler. Tiago está depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Está no finalzinho lá, ó. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Vamos lá, Tiago, capítulo, versículo 2 até o versículo 4. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ler? Então, Tiago, carta de Tiago, né, aos irmãos, aos servos das 12 tribos, capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ou da provação da fé que vocês têm, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? É isso que está na sua Bíblia aí? Então vamos ler de novo? Então diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Glória a Deus? Beleza, então, pode deixar a sua Bíblia de lado, pode se assentar, fique bem à vontade, bem confortável, em nome do Senhor Jesus. Por que a gente fala para ficar confortável? Para que o nosso corpo, né, a nossa carne física, ela não brigue com o nosso espírito. Imagina você ficar ajoelhado em cima de um caroço de milho, meia hora ouvindo alguém falar, você vai conseguir se concentrar? Então a gente fica o mais confortável possível para que a gente consiga deixar os nossos ouvidos todos preparados para aquilo que Deus quer partilhar conosco nesta noite. Amém? Pois bem, irmãos, vocês já notaram que algumas coisas que a gente lê na Bíblia, parece que a Bíblia é um livro de contrastes? Quando a Bíblia fala assim, por exemplo, no nosso mundo, quando a gente vai participar de uma corrida, a gente faz tudo para chegar em qual posição? Primeiro, assim, a gente vai lutando, vai correndo, e aquela luta toda, quando você passa o segundo colocado, aí agora você é o segundo, de repente você passa o que era primeiro, aí você se torna primeiro, e a gente fica feliz, porque a gente fez uma luta toda para chegar em primeiro. Mas quando a gente olha para a nossa Bíblia fala assim, não, esquenta a cabeça não, porque quem vai ser primeiro é o que ficou lá em último. Não parece contraditório para nós? Quando a gente olha para a nossa Bíblia fala assim, olha, você está forte agora? Não está adiantando nada. É no dia que você estiver fraco que você vai estar forte.
Então a gente vai olhando para a Bíblia, ela vai falar assim, olha, o último vai ser o primeiro, o forte é o fraco e o fraco é o forte. Quando a gente vai numa festa e a gente vê lá, às vezes, o dono da festa, né? Aquele que pagou o buffet lá, todo olha, a festa minha, eu sou o gerente aqui, eu sou o dono da festa, e os garçons todos vindo e servindo ele. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê que o maior, na verdade, é aquele que está servindo. Então a Bíblia, em alguns momentos, ela vai ser uma aparente contradição, se a gente não nos debruçar e procurar entender qual que é o princípio que rege, o que Deus está querendo nos ensinar. Via de regra, quando nós estamos passando por provações, por momentos difíceis, como é que a gente fica, irmãos? Mal, é assim, não é? A gente fica mal, a gente fica introspectivo, pensativo, a gente fica tentando achar a solução, achar a resposta para aquele dilema que a gente está vivendo. Isso é natural da vida do ser humano. Todo mundo, quando está passando por um dia mal, está passando por um momento de adversidade, ele não fica jubiloso, balançando a bandeira, oh, graças a Deus que eu estou passando pela prova. Não, geralmente a gente fica mal mesmo, fica murchinho. Lembra do profeta Elias? Um dia estava lá no alto do monte, lá matando os profetas de Baal. No outro dia recebeu uma notícia ruim, de que a rainha queria acabar com a vida dele. Ele andou 40 dias a pé, subiu no alto do monte, entrou para dentro da caverna, e lá dentro da caverna, no escuro, falou assim, ah Deus, eu queria morrer. Está vendo qual que era o sentimento dele quando ele estava passando por provação? Mas agora a gente olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos dizendo assim, através do apóstolo Tiago, olha, quando você estiver passando por provação, ao invés de você ficar triste, como a gente geralmente fala assim, ó, tenha por motivo de grande alegria. Não parece para nós contraditório, irmãos? É a mesma coisa que você chegar num velório e perguntar assim, oh, gente, está tudo bom aí? Bom dia para vocês, não é esquisito? Porque para nós é estranho. Agora, quando um crente morre, para onde que o crente vai, irmãos? O salvo em Cristo vai para onde? Não vai para a presença do Pai? Pois bem, então se a gente chegasse assim no velório e falasse assim, oh, fica triste não, rapaz, ele está na presença do Pai. Não faria mais sentido? Embora ninguém vai fazer isso, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? Mas é só uma maneira de a gente enxergar. Se a gente aprende a enxergar pelo viés da palavra, a gente consegue entender o que a palavra está nos querendo dizer. Pois bem, por que nós estamos falando disso desta noite? Irmãos, quando a gente olha para uma palavra que fala assim, olha, tenham por grande alegria o motivo de você passar por provação, é porque para Deus, o momento que a gente passa por provação, não é apenas um momento de nos esmerilar, não é apenas um momento de nos fazer sofrer. A gente não tem um Deus que é masoquista, que tem prazer na dor dos seus filhos. Irmãos, quem que tem filho? Só para saber. A maioria das pessoas tem filho, né? Pois bem, quando você precisa punir o seu filho, quando você precisa dar uma palmada, uma chinelada, às vezes você faz porque precisa, mas você tem prazer naquilo? Não, ninguém tem. Quando você vê o seu filho e fala assim, vai dar errado, vai dar errado. Eu falo assim, eu vou deixar de errado só porque eu falei que ia dar errado e ele não me obedeceu. Já aconteceu com os irmãos isso também? Pois é, quando essas coisas acontecem, a gente está vendo, na verdade, não é que a gente quer ver o mal do nosso filho, mas é que a gente está vendo que aquilo dali vai ter um aprendizado para a vida dele. Acontece com os irmãos também? Comigo acontece, com as minhas filhas. Às vezes eu vejo que ela vai fazer uma coisa errada e falo assim, vai dar errado. Aí eu fico esperando dar errado, porque quando der errado, eu falo assim, eu sabia que ia dar errado. Por quê, pai? Por conta disso. Então, aquela situação que ela passou de errado, de complicada, que gerou às vezes um conflito na cabeça, que fez ela não saber fazer as escolhas certas, serviu na verdade de um aprendizado. Então, quando a palavra fala para nós, fala assim, olha, os momentos de provações, de dificuldades, na verdade, a gente não deve olhar para eles só com um olhar de tristeza, de luta, de, ai meu Deus, que fardo pesado, mas também olhar com um motivo de grande alegria, conforme nos diz o apóstolo Tiago. Pois bem, por que eu devo olhar para a provação e ter alegria nela? Por que o apóstolo Tiago olha para os irmãos e fala assim, irmãos, quando vocês estiverem passando por provação, se alegrem. Por que ele diz isso para nós? Porque quando a gente passa pelo dia mal, quando a gente passa pela provação, quando a gente passa pela dificuldade, a gente tem a oportunidade de conhecer um novo Deus. Amém? Amém ou não amém? Vou explicar para os irmãos para não parecer que a gente está sendo herege, falando que tem mais de um Deus. Não tem não. Quando a gente passa por uma provação, passa por um momento delicado, passa por um momento difícil, o nosso Deus, que é único, que é poderoso, que é verdadeiro, que é grande, que é eterno, Ele nos dá a oportunidade de conhecer um novo Deus. Como assim, missionário Vitor? Me explique isso direito. Irmãos, todo mundo, quando está no momento bom, quando está no momento de alegria, quando está no momento de felicidade, é fácil da gente enxergar Deus na nossa vida.
Porque o nosso coração está alegre, o nosso coração está formoso, o nosso coração está jubiloso. Então as coisas que acontecem à nossa volta, já viram uma expressão antiga que diz assim, para baixo todo santo ajuda? Já viram essa expressão uma vez? Já? O que quer dizer isso? Que quando você está ladeira abaixo, já está mais ou menos caminhando para descer. E quando já está mais ou menos caminhando para descer, qualquer forcinha não me ajudou a descer. Não é assim que funciona? Porque você já está encaminhando para descer. Então quando as coisas estão dando certo, quando alguém fala assim, oh, Deus te abençoe, e você percebe, já está dando tudo certo. Então a gente, não, foi Deus que realmente está me abençoando, porque já está dando tudo certo. Quando a gente está sendo aprovado, quando a gente está sendo abençoado, a gente fala assim, Deus te abençoe. Não, Deus está me abençoando, porque já está dando tudo certo. Mas agora, quando a gente está passando por um momento complicado, por um dia mau, quem já passou por dia mau aqui, irmãos? Dia mau, já passou? Todo mundo já passou por dia mau. Às vezes o dia mau vai ser literalmente um dia mau. Mas às vezes o dia mau vai ser uma semana má. Vai ser um mês mau. Talvez um dia mau na nossa vida seja meses de dia mau. Ou talvez o dia mau na nossa vida vai ser apenas parte do dia. Já aconteceu com você? Nossa, de manhã até na hora do almoço o dia foi péssimo, mas depois melhorou? Pois é, a palavra nos diz que basta a cada dia o seu mal. O que isso me ensina? Eu não devo levar o mal do meu dia de hoje para o dia seguinte. E segundo, eu não posso deixar que o meu dia mal ele se expanda para além dele. Como assim, missionário Vitor? Já reparou que às vezes o meu dia mal, quando o meu dia está mal, se eu não vigiar, eu faço o dia de outra pessoa ser mal também? Já aconteceu com os irmãos? Quando você está mal, você está chateado, às vezes você deixa isso passar para outras pessoas e você acaba magoando elas também. Eu não posso deixar isso acontecer. Outra coisa, se Jesus diz para nós que basta cada dia o seu mal, eu não posso pegar o mal de hoje, ficar arrastando ele para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã, porque cada dia vai ter o seu mal. Então, se aconteceu agora, meu dia mal, minha situação complicada agora, eu tenho que cuidar dela agora. Depois que passou, passou. Mas o que o Tiago, o apóstolo Tiago, o meu irmão de Jesus, está dizendo para nós? Por que nós devemos ter alegria? Porque nós vamos ter a oportunidade de conhecer um Deus diferente. Quando a gente é casado, irmãos, quem é casado sabe disso, e quem não é casado também vai saber interpretar isso que eu estou dizendo. Às vezes o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa, dependendo do contexto, dependendo do grau do dia mal, ele vai falar coisas, ele vai agir de uma maneira que você fala assim, nossa, nem parece minha esposa, nem parece o meu marido. Já aconteceu com os irmãos? Ou quando alguém que você conhece, que você já está acostumado a lidar há muito tempo, te dá uma resposta, age de uma maneira e fala assim, nossa, eu não sabia que você era assim não. Ou então, de repente, de uma situação mais complicada que exige uma resposta mais séria, de mais responsabilidade, e a pessoa chega, não, deixa que eu resolvo. Você diz, nossa, parece que é outra pessoa. Já aconteceu isso com os irmãos? Da mesma forma, quando a gente passa por uma situação de dia mal, nós temos a oportunidade de conhecer um Deus diferente. Quer ver? Quem é o Deus do dia mal, irmãos? Vamos interagir. Quem é o Deus do dia mal? Então vamos trocar. Quem é o Deus do dia bom? Que te abençoa, que faz as coisas darem certo, que glória a Deus está guiando a sua vida. Quem é o Deus do dia bom? Fala assim, Deus, repete assim comigo, Deus Todo-Poderoso. Tá bom, Deus, se eu falei Deus Todo-Poderoso, você sabe a quem estou me referindo, amém? Amém. Agora, quem é o Deus do dia mau? Deus Todo-Poderoso. O Deus do vale é o mesmo Deus do monte. O Deus da claridade é o mesmo Deus da escuridão. Então o Deus do dia mau é o mesmo Deus do dia bom. Quando a gente fala de um Deus do vale, irmãos, todo mundo quando passa por vale, o vale mesmo lá embaixo no vale, não é de todo ruim, porque mesmo no vale a gente tem coisas boas. Assim como a gente quando está no monte, mesmo no monte a gente tem coisas ruins. Sim ou não, irmãos? Mesmo quando o seu dia está dando tudo certo, tudo legal, está tudo funcionando, às vezes lá no meio do dia acontece um negocinho que te desagradou. Estava tudo dando certo, mas aconteceu um negocinho que, poxa, destoou. Ou então quando o nosso dia está todo ruim, o dia está mal, período de provação, está carregado o ambiente, a gente tem algumas coisas boas. Alguém que nos dá o presente, que manda uma mensagem, é assim ou não é, irmãos, que funciona na nossa vida. Agora, por que a gente está falando, por que a palavra do Senhor para nós
está nos dizendo que no dia da provação, no dia mau, nós temos a oportunidade de conhecer um Deus diferente. Veja bem, quando é que eu tenho a oportunidade de conhecer um Deus que cura? Quando eu estou doente. Quando é que eu tenho a oportunidade de conhecer um Deus que é justiça? Quando eu estou sendo injustiçado. Quando é que eu tenho a oportunidade de conhecer um Deus que liberta? Quando eu estou sendo aprisionado. Então, quando é que eu tenho a oportunidade de conhecer um Deus que transforma o ruim em bom? Quando eu estou num lugar ruim. Agora, se eu nunca o for, se eu nunca transitar pelo dia mau, eu não vou ter oportunidade de conhecer outras faces do nosso Deus. Um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que faz nova todas as coisas. Quando é que eu tenho essas oportunidades? Quando eu estou transitando pelo dia mau. Por que Israel podia olhar para Jeová e dizer que Jeová era o seu libertador? Porque eles foram escravizados no deserto. Irmãos, se eles não tivessem caminhado 40 anos no deserto, talvez eles não tivessem recebido a provisão do maná. Se eles não tivessem que ficar acampados lá em lugar totalmente inóspito, esquisito, estranho, eles não teriam conhecido um Deus que se manifestava numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo. Então, o dia mau, ele nos dá a oportunidade de conhecermos uma nova face do nosso Deus. Quando a gente entende isso, agora já mudou a perspectiva. Eu posso ter alegria nas minhas provações, porque todas as vezes que a minha fé é provada, como diz a canção, o Senhor está nos dando a oportunidade de crescer um pouco mais, de conhecê-lo um pouco mais, de entrar um pouco mais adiante no meu relacionamento com Ele. Quando a gente tem a oportunidade de caminhar um pouco mais para dentro de quem o Senhor é, a nossa fé vai sendo refinada. Quer ver? Quem que está falando com vocês aqui agora? Sou eu, amém? Agora vamos fazer um exercício aí. Fecha os olhos, por gentileza. Fecha os olhos. Amém? Então tá. Então olha só, com o olho fechado. Fecha os olhos. Amém? Hoje é dia de domingo. Hoje, nesse momento, são 17 horas e 20 minutos. Tá bom, agora pode abrir os olhos. Quem que falou com vocês que dia que é hoje, que horas são? Eu? Mas vocês estavam com os olhos fechados. Como é que vocês sabem então que sou eu? Você reconheceu pela... Exatamente. Mesmo sem me ver, vocês tinham certeza que era eu que estava falando, porque vocês aprenderam a reconhecer a minha voz. Quando a gente está passando pelo dia mau, mesmo se a gente não consegue enxergar o mover de Deus, mesmo se a gente não consegue enxergar a ação do Senhor, é uma oportunidade que Deus está nos dando de reconhecê-lo pela voz, pelo toque, pelo tamo junto. É a oportunidade que nós estamos tendo de conhecer uma nova face do nosso Deus. Então, diante da adversidade, diante da dificuldade, diante do momento ruim, Deus está, na verdade, nos dando uma oportunidade de crescer um pouco mais. Não é uma punição, não é um coro, não é um masoquismo, né, como a gente fala. Não, Deus está nos levando a um novo lugar de conhecimento. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus, irmãos? Pai da fé. Por quê? Por que Abraão pode ser chamado de pai da fé? Porque Abraão foi o único homem na Bíblia inteira, na história toda da humanidade, para quem Deus pediu um filho em sacrifício e ele não negou. Irmão, foi um dia mau ou não foi, irmãos? Quanto tempo durou o dia mau de Abraão? 3 dias. A Bíblia fala que ele caminhou 3 dias, irmãos, com o menino, sabendo que ele ia matar o menino, sem poder falar nada para ele. Porque o menino, quando pensou, filho, pai, cadê o cordeiro? Não, filho, Deus vai prover. Mas ele já sabia que ele quer ser o cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Imagina o coração de Abraão como é que não ficou, irmãos? Um dia mau. Mas naquele dia mau, ele pode chegar lá no alto do monte, vou matar. Não mata, não. Ele conheceu Jeová Jiré, aquele que provê. E se ele não tivesse chegado naquele estranho, não teria conhecido esse Deus. Lembra quando Moisés fala... O Senhor fala com Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de seus pais, mas pelo meu nome eu não lhes fui conhecido. Ou seja, faltou partes de Deus que não foram totalmente completas ali. Então, algumas coisas que nós estamos vivendo e que vamos viver, nós não podemos olhar, irmãos, com os olhos de tristeza. Embora, como seres humanos, a gente fique triste. Fica ou não fica?
Não podemos achar nunca que somos super-heróis. Como ser humano, a gente vai se entristecer. Mas toda vez que o nosso lado humano se entristecer, a gente pede auxílio no nosso eu espiritual, né, do Espírito Santo, que nos faz lembrar. Tenho por motivo de grande alegria, porque Deus está me dando a oportunidade de conhecer algo dele que eu ainda não conhecia. Lembra de Jó, irmãos? Jó era um homem que era reto, íntegro, temente a Deus, sacrificava por ele, por os filhos. Era um homem tão padrão, que quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus olha e fala assim: você está vendo meu servo Jó? Esse era Jó, padrão, homem de Deus. Mas quando ele chega no final do livro, depois de passar por toda aquela prova, fala assim: até então eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conheceu uma nova face de Deus que ele não conhecia antes. Por quê? Porque passou pelo dia mau. Irmãos, esses dias agora, eu costumo falar que o nosso dia a dia é a oportunidade que Deus tem para poder tratar conosco, amém? Os irmãos assistem televisão? Assiste? Uns anos atrás assistir televisão era pecado, lembra? Irmãos, quem tem televisão em casa é a janela do diabo. A gente ouvia muito isso. Hoje em dia, a gente pode falar a mesma coisa? Sim ou não? Não, irmãos. O problema não está na televisão, o problema está no uso que se faz dela. A mesma televisão que alguém pode usar para ver pornografia é a mesma televisão que alguém pode utilizar para assistir uma pregação. Os irmãos entendem isso? Mas bem, então eu costumo dizer que tudo que a gente vai ver na televisão, no nosso dia a dia, é a oportunidade que Deus tem de tratar conosco. Ontem pela manhã, e eu acho que foi ontem mesmo, se não foi ontem, deve ter sido sexta-feira, eu assisti uma reportagem que me chamou muita atenção, falando de uns alunos de uma escola de medicina que estavam cuidando de um bezerro, um boizinho, nome Ferdinando, deu até o nome de Ferdinando para o boizinho, bonitinho. Qual que era a situação daquele boizinho? Que quando ele era pequenininho, ele se acidentou numa cerca e o dono da fazenda precisou amputar a pata traseira do boizinho. E aí, porque ele foi amputado, e a reportagem era isso, que os alunos da escola de medicina estavam estudando como queriam fazer uma prótese para o bezerro, com todas as suas implicações, que o bezerro estava crescendo rápido, e ele quando adulto ia chegar a 600 quilos, e aí os alunos da escola de medicina abraçando ele, cuidando dele, fazendo curativo. Não, ele é o nosso mascote, ele é o nosso pet. E eu fiquei pensando, falei assim, gente, vamos imaginar no mundo dos bois, de repente os outros bois, os outros bezerrinhos, coleguinha dele, falam assim: coitado do Ferdinando, perdeu a perna, que infelicidade, que tristeza, que dia mal que ele está passando, ele perdeu a perna. Pois bem, todos os boizinhos comuns iriam comer pasto, engordar e virar carne, virar boi de abate. Ferdinando está deitadinho num lugarzinho de palha, sendo cuidado, sendo chamado de mascote da escola de medicina, com um monte de gente em cima dele, cuidando da saúde dele o tempo todo. Os irmãos entenderam? E eu fiquei pensando nisso, assim, se não fosse aquele dia mau, ele não teria conhecido todas essas facetas de cuidado. Mas porque ele teve o dia mau, ele experimentou algumas outras coisas. Os irmãos vão compreender, irmãos? Então tem lugares que nós vamos chegar na nossa vida, que nós só vamos chegar se nós passarmos pelo dia mau. Tem níveis de maturidade que nós vamos alcançar na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério, que nós só vamos chegar se nós passarmos pelo dia mau. Então quando a nossa irmã nos ajudou a cantar aqui, né, cantou conosco o tempo de Deus, é exatamente isso. Quando Deus nos dá uma visão de que é o tempo dele, nós agora temos várias razões para poder superar, para poder esperar o dia mau passar. Eu tenho alguns anos já que eu tenho uma lesão nesse ombro de cá. E é provável que eu tenha que fazer uma cirurgia nos próximos meses por artroscopia. Os irmãos sabem o que é artroscopia? Aquele negocinho, 3 caninhos assim, ó. Um é uma câmera e 2 é uma pinça. Fica 3 furinhos assim. Mas a gente fica meio com medo, né? Com medo, assim, sabe? Vai ser depois. E eu estava conversando com meu cunhado, perguntando, falei assim, como é que é, né? O pós-operatório, como é que funciona essas coisas assim? E ele falou assim, olha, é tranquilo, vai dar para recuperar rápido. Mas ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, o fato de estar com o braço direito imobilizado me fez pegar habilidades com o meu braço esquerdo. Eu falei assim, olha só, se não fosse o dia mau do lado de cá, eu não teria conhecido qualidades do lado de cá. Os irmãos estão compreendendo como é que as coisas vão mostrando para nós? Então, irmãos, quando a gente deparar com um dia mau na nossa vida,
com dificuldade? Pode ter sido hoje, pode ter sido essa semana, pode ter sido os últimos meses, pode ter sido as últimas palavras que a gente ouviu, ou talvez ele ainda nem tenha chegado, talvez vai chegar nos próximos dias, mas o Senhor, pelo seu amor, já está nos dando algumas orientações. Olha, não veja o dia mal apenas pelo olhar do dia mal, mas enxergue uma oportunidade que eu estou te dando de te conhecer coisas em mim que você ainda não conhece. Quando é que a gente sabe que a gente pode contar com alguém? Quando chega o momento de contar com essa pessoa, irmãos. É assim ou não é? Eu falava, quando eu tinha a oportunidade de falar com os jovens lá do Proerd, onde eu trabalhava, eu falava assim, olha, quem que tem amigo? Aí todo mundo levantava, né? De escola, né? Ah, meu amigo. Assim, então tá. Quantos desses amigos aqui vão te visitar se você cair de bicicleta? Não, todo mundo vai. Quantos desses amigos aqui vão te visitar se você cair de bicicleta, mas ficar internado no hospital? Aí já diminui as mãozinhas. Ué, mas você não é seu amigo? Quantos desses amigos aqui vão te visitar se você cair de bicicleta, ficar internado no hospital e não tiver forças e nem condições nem de limpar a poupança quando você fazer o número 2? Aí não. Falei assim, mas não é seu amigo. Exatamente no momento, lógico que eu fui bem extremo, né, mesmo? Os irmãos entenderam. Mas é nesse momento de dificuldade de você saber com quem você pode contar, com quem você não pode contar, que você vai ver realmente se é seu amigo ou não é. Os irmãos compreenderam? Agora, até chegar nesse dia mal, nesse extremo, você não vai ter exatamente certeza de quem são esses amigos que você tem. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para o Deus que cuida de nós, e nós temos aprendido aqui que nós temos um Deus que nos ama, que se importa conosco, mas é o Deus que chama as estrelas pelo nome. Mas olha lá para baixo, para o Vitor, o primo, a Janaína, Jane, Cida, olha para cada um de nós. Mas está lá em cima, mas se importa com cada um de nós. Então esse Deus que é enorme, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal, que cuida de cada um de nós, e quando permite que o dia mal chegue na nossa vida, assim como nós fazemos com os nossos filhos, a gente não faz isso porque a gente é mal, a gente faz isso porque a gente quer ver o bem deles, quer que aquela situação gere neles um amadurecimento. É assim ou não é, irmãos? Aí Jesus diz assim, se vós, ou qual dentre vós, que se o filho pedir um pão, dará uma pedra? Ou qual dentre vós que se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Pois bem, se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Então, irmãos, todas as vezes que nós nos depararmos com um dia mau, com uma coisa que nos desagradou, que machucou o nosso coração, por que Deus deixou? Não, eu preciso ter grande alegria. Por quê? Diz a palavra assim, olha só, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Jóia. Agora, e essa perseverança? Ela deve ter uma ação completa, não é isso que a gente leu? Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O verso 12 diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, meus irmãos? É a oportunidade que nós temos de conhecermos algo novo no Senhor, de gerarmos algo novo no Senhor. Quando a gente olha para a palavra, lembra que Jesus ia na sinagoga? Lembra? No tempo de Jesus a gente tinha sinagoga. O que era sinagoga? Sinagoga era o ajuntamento dos irmãos que começou lá no exílio da Babilônia. Ou seja, no momento que o povo não tinha para onde ir, não podia ir no templo, não tinha igreja para congregar, eles deram um jeito e criaram as sinagogas, que era o ajuntamento, que era a igreja deles. E aí, ao invés de ter um templo só em Jerusalém, agora tinha várias sinagogas. Então, aquele tempo de exílio, tempo escuro, tempo do dia mau, gerou resultados bons. Amém, meus irmãos? O que nós precisamos entender? Que todas as vezes que o dia mau sobrevier, que a situação ruim, e como a gente disse, um dia mau pode ser uma semana mal, pode ser uma hora má. Mas quando ele chegar, eu preciso ter em mente, que é uma oportunidade que Deus está me dando de conhecer algo nele que eu ainda não conhecia. Amém? Quando é que eu vou experimentar um Deus que é provedor? Quando eu tiver falta de algo. Quando é que eu vou experimentar um Deus que cura? Quando a doença estiver chegando, quando a enfermidade estiver perto. Aí eu vou saber que vou poder experimentar um Deus que cura.
Os irmãos estão compreendendo? É nesse momento que a gente vai poder provar e ver que o Senhor é bom. O tempo da provação, irmãos, ele vai vir, ele vai se instaurar, ele vai durar para sempre, sim ou não? Não, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual que é a vantagem, missionário Vitor, de estar atento quando esse momento chegar? Isso é igual à escola. Tem alguém que gostava de estudar? Gostava? Não, ninguém, irmãos, pelo amor de Deus. Ninguém gostava de estudar? Geralmente tem uma ou outra assim que gosta de estudar. Ninguém gosta de estudar? Pois bem, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente faz aquilo devagar, mal feito, ou faz rápido e bem feito? Mal feito? Quando a gente estudava mal, avacalhava na escola, fazia de qualquer jeito que a gente não gostava, qual que era o resultado disso? Você ia mal na prova, e aí se você não vigiasse, você ia tomar pau, e no outro ano você ia ter que fazer tudo de novo. Porque a gente perdeu a oportunidade de aprender com aquilo que era mal para nós. Agora, é ruim, não presta, igual eu falo, a Alice, por exemplo, quando ela está almoçando, está jantando, ela começa a separar as coisinhas, vai jogando pro cantinho. Pai, eu posso deixar o durinho da alface, sabe que ele tá ali? Posso deixar ele para depois? Aí ele vai jogando pro cantinho. A gente está comendo igual, ela vai vendo, você vai pegando garfo, vai chegando pro cantinho. Aí chega no finalzinho, pai, eu posso largar só isso aqui? Eu falei, não. Aí ela tem que comer só aquilo que ela não gosta, sozinho. Eu falei, deu mole. Se tivesse misturado isso aqui no restante da comida, já tinha eliminado há mais tempo. Então, se a gente olha para o dia mal, ou fala assim, opa, é uma oportunidade que Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Então, deixa eu aprender rápido, deixa eu me posicionar rápido para acabar rápido. Irmãos, a travessia do povo de Israel no deserto era para ser curtinha. Mas porque não aproveitou as oportunidades, não vigiou, aquilo esticou. Então a gente precisa entender que é um motivo de nós refinarmos a nossa perseverança, porque essa perseverança vai nos levar ao nível de perfeição diante de Deus. E a palavra diz que nós precisamos ser perfeitos, porque perfeito é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Eu quero te convidar a abrir comigo a Bíblia para nós encerrarmos. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eclesiastes está depois de Provérbios, Provérbios está depois de Salmos. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Isso, nós vamos ler só o verso 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou ler de novo, porque li devagar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Tem alguma Bíblia que está diferente da minha aqui? Tem? Tem? Não? O que está escrito na sua, Janaína, por favor? Amém. Então, olha só. A gente aprende que tem um tempo e tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. Amém? Quando a gente está na quinta série, o tempo é a quinta série. Qual que é o propósito? Ser aprovado na quinta série. Se eu não conseguir aproveitar e realizar o propósito dentro do tempo dele, vai chegar o ano que vem e eu vou ter que fazer o quê? Quinta série de novo. Então, para toda aprovação, toda dificuldade que a gente passa, tem um propósito, nos levar a um nível de conhecimento de Deus, nos levar a um nível de entendimento, de maturidade da nossa vida, um nível de entendimento para a nossa casa, para a nossa família. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer um outro lado de Deus que a gente ainda não conhece. Amém? Então nós precisamos aproveitar. Senhor, o tempo é do dia mal? Então deixa eu entender qual que é o propósito. O que eu preciso entender nisso aqui, Senhor? O que o Senhor quer tratar comigo? Porque eu não quero que o dia mal se repita amanhã, porque eu não entendi o meu propósito de hoje. Já que Jesus disse que basta cada dia o seu mal, eu tenho que pegar o mal de hoje e resolver ele
hoje, porque se eu não resolver ele hoje, amanhã vai ter outro mal me esperando. Vocês não estão compreendendo isso? Isso é importante para a gente saber se posicionar. E eu encerro aqui, irmãos. A gente precisa entender as coisas que Deus está colocando diante de nós. Quer ver uma coisa que é interessante? Quem aqui já lembra do desenho do Popeye? Quando é que o Popeye ficava forte, irmãos? Quando ele fazia o quê? Não. Ele ficava forte quando ele comia aquilo que dava força para ele. Ah, mas é a mesma coisa. Não. Porque se o que desse força para ele fosse banana e ele comesse espinafre, ia resolver alguma coisa? Não. Então, o que dava força para ele não era simplesmente comer o espinafre. É porque o espinafre é o que dava força. Então, se o que dá força para ele é couve, não ia adiantar nada ele comer espinafre. Então, nós como cristãos, para suportar o dia mau, lembra de Efésios? Revestir de toda a armadura do Senhor? Então, nós precisamos identificar exatamente o que vai ser a solução para o nosso problema. Amém? O que eu quero dizer com isso? Já parou para pensar que às vezes durante o dia, durante a jornada, a gente acaba se alimentando de um monte de outras coisas que não são coisas que dão força para nós? A gente está se alimentando do mesmo jeito, mas não resolve, porque não é aquilo que vai dar a força. Então você vê que o papai não resolvia para ele se ele comesse cenoura, beterraba, tinha que ser aquilo que dava força. Então, irmãos, para suportar o dia mau, para conseguir caminhar durante o dia mau e chegar no final do dia mau, como diz a carta de Paulo aos Efésios, e havendo feito tudo, continuar firme, nós precisamos nos revestir daquilo que vai nos proteger. Amém? Que é a armadura de Deus. Eu quero te convidar, meu querido irmão e irmã, a se colocar de pé nesta hora. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar a nossa irmã Letícia aqui novamente para nós cantarmos mais uma vez essa música do Tempo de Deus. É música que Deus tinha ministrado no meu coração para esta ocasião. E eu tenho certeza que é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente viver esse tempo na presença dEle. Amém? Eu não sei, meus irmãos, em qual estação está a sua vida. Se você está entrando no dia mau, se você está saindo do dia mau, ou se você olha assim e fala assim, nossa, ainda tem uns 3 meses, 5 meses, ainda tem um ano mau ainda para me encaminhar. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que te permitiu entrar no dia mau, também é o Deus que te conduz no dia mau. E é o Deus que está esperando você apenas observar o que Ele tem disponível para você nesse dia. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Se você conhece essa canção, cante conosco. Se você não conhece, que você possa meditar de fato no que ela diz para você. Porque exatamente no momento em que nós descansamos a nossa vida, a nossa alma na voz do Senhor, é que nós encontramos as várias razões que Deus nos dá para continuar acreditando, para continuar crendo que o melhor que nós temos a fazer é esperar nele, o melhor que nós temos a fazer é continuar crendo que Ele que nos colocou nesse dia mau, que permitiu que o dia mau chegasse até nós, esse mesmo Deus tem nos sustentado, tem nos conduzido e esse mesmo Deus vai nos permitir conhecer algo diferente dele. Aleluias. Quando ouvi a tua voz, ensinou-me a suportar e mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus para minha vida, o tempo de Deus para os sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Quando eu vi a sua voz, tocou meu coração, o
uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou tantas razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus para minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Pai querido e Pai amado, o Senhor é um Deus perfeito. É um Deus, Pai querido, que conduz o teu povo, Senhor. E como diz, Pai querido, a canção que nós ouvimos, Pai, é um Deus que respeita o tempo e o propósito que o Senhor estabeleceu para todas as coisas. Pai querido, nós entendemos, Pai, que neste mundo nós vamos viver não apenas mas vários dias maus, Senhor. Mas nós também cremos, Pai querido, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as vezes, Pai querido, que o Senhor nos conduz ao deserto, Pai, é porque algo novo, Senhor, o Senhor quer nos ensinar. Algo novo, Senhor, o Senhor quer tratar em nós, Pai. E por isso, Senhor amado, nesta noite nós louvamos ao Senhor pela palavra que o Senhor enviou no nosso coração. Uma palavra, Senhor, que nos faz lembrar, Deus querido, que todas as vezes que o dia mau, Pai querido, ele se instaura na nossa existência, na verdade, Senhor, não é porque o Senhor se tornou um Deus mau, não é porque o Senhor nos abandonou, não é porque o Senhor quer ver o nosso sofrimento, mas é porque o Senhor, Pai querido, quer nos permitir conhecer algo do Senhor que nós ainda não conhecemos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos nesta noite, pedindo ao Senhor, Pai querido, que abra a nossa visão, que abra o nosso entendimento, que abra, Senhor, a nossa alma e o nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, o caminho pelo qual o Senhor está nos conduzindo. Assim, Deus querido, como nós mostramos no exemplo, Pai, em que os irmãos de olhos fechados puderam reconhecer a minha voz, nós também queremos, Pai querido, mesmo de olhos fechados, mesmo, Senhor, sem contemplar, Senhor, visivelmente o que o Senhor está fazendo, nós também queremos ter a certeza de que é o Senhor que está no comando. Sussurra, Pai querido, no nosso ouvido, sussurra, Pai querido, no nosso coração que o Senhor está conosco. Traz, Senhor, ao conforto, Pai querido, deste irmão e desta irmã, Senhor, uma palavra de amor, uma palavra de esperança ao pé do ouvido, uma palavra, Senhor, num tom de voz que somente o Senhor e cada um de nós, Pai querido, conhece. Sei, Deus querido, que o Senhor é um Deus universal, que o Senhor é um Deus eterno, enorme, Senhor, invencível e imutável, mas o Senhor também é um Deus que se importa e cuida de cada um de nós, e com cada um de nós fala de uma maneira diferente. Alguns de nós, Pai querido, te ouvem no som da chuva, alguns de nós, Senhor, te ouvem nas palavras da Escritura, alguns de nós, Senhor, te ouvem quando vem um sorriso de uma criança, mas o Senhor, Deus querido, que conhece a cada um de nós, nesta noite, Pai, o Senhor há de falar com cada um de nós, da maneira que nós entendemos, da maneira que nós te ouvimos, da maneira que nós compreendemos que é o Senhor. Porque assim, Deus, nós teremos a força suficiente para esperar o teu tempo se cumprir. A força, Pai querido, suficiente para esperar que o dia mal passe, que a noite mal passe, que a madrugada mal passe e que a alegria chegue pela manhã. O tempo de Deus para minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus posso posso esperar, posso esperar.
Pai querido e Pai amado, nós louvamos ao Teu santo nome, Senhor, nesta noite. Louvamos, Pai querido, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor, quando nos corrige, quando nos orienta, é porque o Senhor, Pai querido, não quer que nós sejamos condenados com o mundo, é porque o Senhor não quer, Pai querido, que o nosso resultado seja igual ao resultado que as pessoas que não Te conhecem vêm alcançando. Então, Pai querido e amado, nós Te louvamos nesta noite, Te agradecemos pela Sua instrução, pela Tua palavra, por nos mostrar, Senhor, que mesmo quando o dia mau se instaurar, Senhor, não é motivo de desespero, não é motivo de angústia, pelo contrário, Pai, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de elevarmos ainda mais a nossa intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor. Deus querido, se esse dia mau já se instaurou na vida do meu irmão, Deus querido, que o refrigério, que o entendimento do propósito se instaure também na vida dele. Deus querido, se esse dia mau ainda vai chegar pelos próximos dias, próximos meses, Senhor, prepara o nosso coração, nos faz entender, Pai querido, os caminhos, os preceitos do Seu coração, para que nós estejamos preparados para esse momento. Oramos, Pai, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta semana, nesses dias. Pai querido, toma desde já em Suas mãos a nossa festividade com as nossas crianças, Pai, que o Senhor esteja no comando, que o Senhor esteja na direção e que quando o Senhor, Pai querido, colocar as Suas mãos de fato, Pai, nós possamos usufruir das bênçãos que são advindas das Suas mãos. Oramos, Pai, consagrando ao Senhor os nossos dias, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, porque o Senhor é bom para todo sempre e a Sua misericórdia nunca termina. Obrigado, Senhor. Oramos, pedimos a Tua bênção e desde já Te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Obrigado, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus e desde já Te agradecemos. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém.